Então, voltamos. Eu botei aqui mais ou menos a base, como que eu monto a minha alimentação, mas já adaptado para outras situações. Então vamos ver aqui com calma. Tudo começa mesmo no café da manhã. Foi no café da manhã que fez toda a diferença. Por exemplo, se eu quisesse me adaptar a alguma coisa, eu começava no café da manhã, por exemplo. Eu queria me adaptar a não comer carboidrato durante o dia. Ou então comer uma quantidade menor. Assim, se eu acordasse já e comesse de manhã, a tendência é eu querer comer o dia inteiro, como eu falei que era antigamente. E a vontade de comer era insuportável. Então assim, tudo que eu queria desacostumar meu corpo tinha que começar pela manhã. Assim, tirando o carboidrato do café da manhã e deixando ele mais tarde possível. Porque depois que passava uma certa hora, depois do café da manhã, não fazia muita diferença se você comia meio-dia, 5 da tarde. Claro, no início, quando você está acostumado a comer muito, o corpo sente a falta. Não assim, exatamente o horário, ele quer assim, repor, entendeu? Porque ele está à base de carboidrato, basicamente. Mas, por exemplo, eu não comia de manhã, aí eu começava depois a comer depois do treino. Depois no almoço, no lanche, jantar, reduzir para apenas nas refeições que eu queria que incluísse carboidrato. Então assim, de manhã era a chave. Eu quero comer pouco carboidrato, mas eu prefiro comer no café da manhã. Se você conseguir, legal, mas é muito difícil controlar isso. Porque de manhã é como se ele programasse todo o seu dia, entendeu? Claro que não é como diz, é claro, metabolismo flexível. Tem gente que fala assim, você come gordura de manhã, teu corpo vai queimar gordura o dia inteiro. Você come carboidrato de manhã e vai queimar carboidrato. Só que assim, não é exatamente assim na prática. E outra coisa, se você está queimando carboidrato, de repente você está poupando a gordura. Está queimando gordura, poupa carboidrato, mas o carboidrato que está, sim, nos músculos, que você vai poder usar ele bem para fazer atividade física ou qualquer outra coisa que exija esforço físico. Então assim, de manhã é a chave. Aos poucos vou tentando explicar. Quando começou, era jejum, né? Vou fazer jejum porque eu acordo, aí já acordo queimando gordura, porque de manhã, quando você acorda, seu cortisol está elevado. Isso leva as pessoas a pensarem, né? Eu estou em catabolismo, várias horas sem comer, vai queimar massa muscular. Pô, se fosse assim, você já estaria só osso, porque assim, se o corpo funcionasse como a gente gostaria, na nossa cabeça, sem conhecimento, a gente morreria com um mês de dieta, porque assim, eu quero queimar gordura. Quando ia ver, não ia ter mais gordura, você ia estar só osso. Ia morrer de desnutrição, porque se ele funcionasse como você quer, a gente não ia parar nunca. Ainda tem gordura, quero queimar mais. Imagina, comecei a fazer uma alimentação para queimar gordura 10 anos atrás. Não ia nem chegar hoje, porque, nesse tempo todo, se o corpo não ajustasse, não controlasse essa queima, não pensasse em outras coisas, no meu bem-estar, não teria mais gordura, não teria mais massa muscular, estaria morto. Então o corpo, ele é mais inteligente que a gente por um motivo. Aí fazia jejum, só que qual o problema do jejum? É aquele negócio, no início, estava acostumado a tomar café da manhã, comer banana, carboidrato, tudo. Então, vinha aquela sensação do estômago roncando, né? Aí o estômago roncava e era uma sensação desconfortável no início. Aí, sim, quem toma café, né? A maior parte dos brasileiros toma café preto. Se botar açúcar, estraga tudo. Até ajuda a aliviar esses sintomas, assim, esse desconforto. No início é uma estratégia boa, assim, as pessoas já tomam café mesmo. Quem não toma café, eu não recomendaria tentar botar, já que você não está dependente disso, não precisa. Mas ele ajudava a aliviar, entendeu? Ou beber água também. A questão é que, assim, um pouco depois, alguns minutos depois da grelina começar a fazer esse efeito, né, essa sensação de fome, ela passa. Você não vai mais sentindo isso. Então assim, aí só que qual era? Você estava tentando uma alimentação nova, deixando de comer o que você estava acostumado. Já ficava horas sem comer. Então assim, não era tão simples acordar, ficar em jejum e ficar em casa. Então assim, qual era a estratégia mais fácil?
tudo bem, não come nada, toma um café, quem toma café, e sai de casa por algum motivo, ou vai fazer alguma coisa, vai se ocupar. Tem gente que trabalha muito bem nesse estado. No meu caso era assim, eu vou começar a testar esse negócio de jejum, mas aí eu ia imediatamente para academia. E o meu rendimento no treino subiu muito. Antes no treino, às vezes sentia sonolência, enjoo e tudo, nunca mais senti isso. Assim, não quer dizer que foi só por causa do jejum. Comendo só proteína e gordura, o efeito é igual. Mas eu tô falando, se eu deixasse de comer e ficasse em casa, ia começar a dar vontade de comer, porque eu ainda não estava adaptado. Então, assim, a primeira coisa era sair, ir para academia, fazer... Quando eu digo academia, no meu caso, que era para treinar mesmo. Mas quem não treina, sai de casa, vai dar uma volta, vai produzir alguma coisa, ou em casa mesmo se tem algum trabalho. Mas, assim, se ficar ali rondando a cozinha, com aquela sensação de fome, vai atrapalhar, entendeu? Aí depois eu vou falar quando voltar, né? Quando você voltar para casa, depois do treino. Assim, mas aí o que acontece? No meu caso eu senti um desconforto assim no início, mas eu já sabia que no fim do dia eu ia comer coisas que eu nem estava comendo. Depois eu até vou explicar, porque assim, parece que eu estou falando para alguém que está acima do peso, mas nem todo mundo está assim. De repente, para algumas pessoas, acrescentar isso é mais do que elas comem no momento. Por exemplo, para mim, na verdade, melhorou, sim, porque eu comia muito menos do que eu podia e coisas como pão, pizza, chocolate, essas coisas eram proibidas. Eu nem sentia falta porque eu tinha excluído na minha vida, nem lembrava. Mas, na verdade, eu voltei a incluir e meu percentual de gordura baixou muito. A minha massa muscular aumentou muito também, assim, incluindo coisas que nem faziam parte da minha alimentação. Então, no caso, a minha dificuldade, tudo bem, de manhã era um pouco desconfortável, mas no caso, eu sabia que eu ia comer coisas que eu nem comia antes. Então, assim, eu já tinha uma motivação extra. Para outras pessoas, não. Se a pessoa come muito mal o dia inteiro, ela vai ter que fazer certos cortes. Aí pode ser um outro tipo de, assim, de impacto para ela, entendeu? Mas no meu caso, pô, de manhã eu tô sentindo, não tô comendo uma banana, não tô comendo mais arroz e feijão no almoço. Não, mas à noite eu vou comer um sanduichão. No início eu usava mais, assim, porcaria para testar a eficiência da alimentação, se fazia muita diferença. Então no início eu usei mais para curtir um pouco. Depois, no meu caso, a parte mais desconfortável foi no início de manhã. Eu tomava muito café, mas hoje em dia eu nem tomo mais café. Eu achei melhor tirar, mas não é uma coisa que eu acho que vai prejudicar ou a pessoa tenha que tirar a vida dela. Mas o que eu me questionava é o seguinte: será que essa dieta que eu faço agora, minha alimentação é tão boa assim? Parece que eu só tenho energia se eu tomo café. Então eu ficava na dúvida na minha cabeça, né? Na verdade eu precisava do café porque meu corpo estava acostumado com café. Aí, mas ficava a dúvida, pô, será que é tão bom? Como que eu vou falar para alguém que eu me alimento assim e é legal se eu preciso de café o tempo inteiro? Aí ficava a dúvida. Mas depois de um tempo eu consegui eliminar o café. Foi mais difícil que fazer alimentação, não foi fácil. Mas foi uma estratégia parecida também. Primeiro eu parei de tomar café de manhã, aí eu deixava para o início da tarde quando a energia caía, depois um dia eu não tomava, aí com o tempo eu fui desacostumando. É o mesmo princípio da estratégia com carboidrato, vai desacostumando até você não sentir falta e só usar quando tiver necessidade mesmo, ou assim, por lazer. Depois a gente vê isso, assim, porque o lazer também é importante, assim, comer por prazer, porque tem gente que está bem, tem gente que tem um objetivo mais físico mesmo, assim, eu quero atingir um alto nível físico, isso é uma coisa. Tem gente que está mal, precisa emagrecer para a saúde de qualquer jeito, mas tem gente que só quer melhorar um pouco para poder comer, e eu respeito isso, porque para algumas pessoas é assim, talvez seja o único lazer que tem, ou o mais legal, e assim, envolve também outras coisas, né? Não é só comer, é socializar e tudo, então assim, não é um objetivo pequeno você querer melhorar a sua saúde e ter crédito para poder comer sem ter prejuízo. Isso aí também é legal. E todo mundo gosta de comer, na verdade. Então assim, para não fugir muito do assunto, que eu começo a rodar, então assim, para algumas pessoas, por exemplo, que eu via, se eu tentasse falar assim que eu fazia jejum, que eu ia treinar, para quem come muito, quem gosta de comer, tem um baque muito negativo falar que é para fazer jejum, assim, que a pessoa já imagina cortar uma privação, assim,
eu vi um efeito negativo nessas pessoas. Só que o que acontece? Por outro lado, tem certos alimentos que a pessoa viu como proibidos, tipo, que nem eu falei ali, tipo um queijo, um presunto que entra naquela categoria de embutidos, que nem é a melhor forma, mas assim, a pessoa saber que podia comer de manhã um queijo, que falam que é gorduroso, e ela não podia exagerar, assim, ela saber que pode comer aquilo, tinha um efeito positivo. Então, assim, para essas pessoas eu vi que funcionava mais quando elas comiam alguma coisa, assim, que seja proteína ou gordura ou os dois, claro, sem o carboidrato, do que o jejum. Então, assim, para essa adaptação foi melhor. Eu vi gente falando assim, pô, eu como de manhã um pedaço de queijo, tomo um cafezinho, já tem aquela sensação de misturar o salgado com o café. Então, assim, funcionava. E no fim, como não tinha o carboidrato, a insulina ficava controlada e acabava queimando mais gordura e desacostumando já do carboidrato, entendeu? Já era uma estratégia. E o cortisol, ele dá um pico de manhã, só que na verdade ele queima gordura. Uma das funções dele é quebrar gordura para energia. Se você comer algum carboidrato de manhã, o que acontece? Ele cessa logo essa produção de cortisol e já diminui a queima de gordura, a insulina é elevada, e quando a insulina é elevada, menos gordura você queima. É claro que assim, isso aí não é tão simples assim, vai influenciar o dia inteiro, mas você já está deixando de queimar gordura que poderia estar queimando de manhã. No meu caso, comecei com jejum. Em alguns períodos, vamos supor, já adaptado, aí eu senti a necessidade, porque assim, estou treinando muito, não estou comendo o suficiente, já acordo precisando, aí de vez em quando eu prefiro incluir uma proteína. Tem gente até que fala, vai comer um bife com salada como se fosse almoço, só que é difícil. A gente aqui, nosso hábito era de pão, manteiga, leite, café, então assim, a gente não tem muito estômago para isso, não que você não se adapte. Então assim, é uma coisa leve, entendeu? Então normalmente eu fico mesmo no ovo cozido, 2 ovos cozidos, a energia dele vai liberando aos poucos e eu já me sinto melhor quando meu corpo está fraco. Mas, aí tem a onda também do café com óleo de coco, que é uma gordura, tem a MCT, que dá te dá uma energia rápida, é uma gordura que é metabolizada rápido e daria energia, mas também vem aquela onda exagerada. Mas de qualquer jeito seria também a forma do corpo priorizar a queima de gordura. Ou você tem energia, já que não vai ter o carboidrato. Aí eu falei da atividade física. Para quem faz, tem gente que não faz atividade física. Eu tô falando isso que seria bom você acordar e se ocupar de algum jeito. Se distrair de alguma forma, o corpo esquece, assim. Aquela vontade de comer, se você estiver ocupado com alguma coisa, você nem lembra dela. Como não é uma necessidade, seria bom manter ocupado, vai dar uma volta na rua, só não vai na padaria, né? Mas seria uma forma de ajudar nessa adaptação, porque aqui o principal é não sentir esse desconforto e fome de manhã. Mas isso depois de um tempo passa totalmente e vai virando cada vez mais natural. O que acontece? Passou o café da manhã, que pode variar, você pode acordar às 5 da manhã, seu almoço ser meio-dia, de repente você vai almoçar às 2, mais 2 horas sem comer. Mas tem gente que fica tranquilo, tem gente que não. Então assim, tem a opção antes do almoço. Por exemplo, tem gente que assim, acordou cedo, não comeu carboidrato ou ficou em jejum, só que aí o corpo começa a sentir também. Já vem o segundo desafio. Se a pessoa foi para academia, fez atividade física, sim, nem teria prejuízo a pessoa consumir, assim, tá acostumado com carboidrato o dia inteiro. Uma fonte de carboidrato, assim, normalmente no início teria benefício, porque aguentaria mais tempo, daria uma relaxada, mas teria que ser uma opção boa, tipo, vamos supor, fez uma atividade física, uma vitamina, que teria proteína do leite, gordura, um pouco de carboidrato, tipo com banana, com morango. Assim, eu não faço isso porque eu não preciso, mas quem não está acostumado já seria um benefício. Assim, já daria uma segurada, já daria uma diminuída na fome e naquela vontade de comer que é diferente. Então poderia ajudar. Nesse caso seria benéfico, mesmo que você esteja tentando não incluir o carboidrato nesse momento,
Nesse período de adaptação, poderia ter, treinou, fez alguma coisa, vai tomar uma vitamina com carboidrato, beleza, pode ser um iogurte também, mas pouco carboidrato, mas teria algum benefício assim para a pessoa aguentar.